Os meus pais são separados desde que eu sou bem pequeno. E uma relação que eu tenho com meu pai e com a minha mãe sempre foi uma relação de muito carinho, de muito amor. A minha mãe logo começou a ter um relacionamento com o meu padrasto e o meu pai com a minha madrasta. E os finais de semana sempre eram divididos. Ficava ali com o meu pai, final de semana, e durante a semana com a minha mãe. Eu sempre fui um garoto que desde a infância tive uma qualidade de vida tranquila, inclusive meu sonho era ter uma bike toda montada e eu tive esse apoio, né, dos meus pais de me dar mesmo todos os acessórios, de pouco a pouco eu ia montando. Sempre gostei de dar o grau na rua, de ficar brincando na rua. Minha rua sempre foi muito calma, muito tranquila e meus amigos sempre foram meus amigos. Bom, o meu padrasto e a minha mãe, eles têm uma pegada bem festeiro, assim, de curtir bastante, de beber bastante. E aí, um dia eu tinha ido para casa do meu pai passar o final de semana e quando eu voltei, eu ouvi algumas pessoas ali do nosso bairro contando que o meu pai e a minha mãe, o meu padrasto e a minha mãe tinham brigado muito feio e durante essa briga o meu padrasto tinha sido agressivo com ela. Não batido nela, mas ele tinha batido um copo na mesa que voou caco de vidro e cortou a perna dela. Depois disso, parece que as coisas começaram a desandar mais ainda. Ele nunca me bateu, mas ele era bem agressivo, não só comigo, mas com a minha mãe. E ele tinha um filho que é um ano mais velho do que eu, sabe? E ele sempre vinha, às vezes, com agressividade verbal pra cima de mim, e eu com 14 anos, eu só tentava fazer com que minha mãe não sofresse isso. Meio que os ataques dele eu aguentava, até porque quando eu estava na casa do meu pai, eu tinha mais paz, sabe? Até que um dia a gente tinha saído pra ir num aniversário e foi nós quatro, a minha mãe, meu padrasto, eu e o filho do meu padrasto. Durante essa ida, a gente foi tranquilo e eles começaram a beber. Beber, beber, tanto a minha mãe quanto ele. Beber, beber, beber pra caramba, tá junto e tal. E aí, na volta, na hora que a gente tava indo embora, eu meio que enchi o saco dele pra poder passar na casa da minha avó, porque eu tinha pedido um capacete pra andar de bike e tinha falado que o capacete ia chegar naquele dia. Eu queria ir lá pra saber se tinha chegado. E aí enchi o saco dele, ele parou lá, que era caminho de casa, só que o capacete não tava. E nisso nós voltamos pra casa e ele já ficou meio que nervoso com a minha mãe, sabe? E começou a ficar muito bravo, falar várias coisas, ficar bravo mesmo. Quando a gente chegou em casa, ele começou a me agredir verbalmente e ir pra cima da minha mãe. E naquele momento ele começou a meio que ir pra cima dela. E foi a primeira vez que eu vi o meu padrasto indo pra cima da minha mãe. Naquele momento ela caiu no chão e ele pegou uma cadeira para quebrar nela. Eu lembro que naquele dia eu puxava minha mãe porque ela tinha, eu puxei ela, ela tropeçou. E ela caiu. E no que ela caiu, ele veio com a cadeira pra cima dela e eu comecei a puxar ela pra não ver o meu padrasto fazendo isso. Por mim, podia quebrar a cadeira em mim, mas quebrar na minha mãe não, sabe? Tava tentando proteger. E naquele momento, eu comecei a gritar pro filho dele, lá na casa da minha madrinha, que morava na esquina da nossa casa, pra ir ajudar minha mãe, pegar ela e tal, porque ele tava muito nervoso, falando um monte de coisa nada a ver. E minha madrinha veio, naquele momento pegou minha mãe, levou pra casa dela, ficou aquele clima mó ruim lá em casa. Eu liguei pro meu pai. Eu pedi pro meu pai para poder ficar com ele, sabe? Para poder ir morar com ele. Porque a minha mãe, depois que as coisas acalmaram, digamos, a poeira baixou, ela voltou para lá. E ela voltou com ele. E ela continua enchendo a cara com ele, sabe? Bebendo com ele, curtindo a mesma vida de farra e de festa. E eu fico me perguntando se é nessa casa que eu quero morar. É claro que eu quero morar com a minha mãe, eu quero estar com ela. Só que é muito difícil você viver com a pessoa que tem um vício, que não consegue controlar e todo mundo que está em volta sofre as consequências. Eu ainda tenho 14 anos de idade. Essa história não aconteceu há muito tempo. Ela aconteceu há pouquíssimo tempo. E tudo isso me faz refletir o que eu preciso aprender, sabe? O que eu preciso fazer, por que eu passo para essa situação e como eu posso ajudar minha mãe a sair disso, sabe? Porque parece no fundo que ela não quer sair ou que ela tá cega e não vê como ele é ruim, como ele é mau e continua vivendo essa mesma vida. Então eu venho para vocês uma forma de desabafo, perguntar se vocês já passaram por isso, quantos anos vocês tinham, como vocês conseguiram sair de dentro de uma casa cheia de agressões, como vocês conseguiram sabe, dar certo, fazer as coisas acontecer, fazer o jogo virar, sem abandonar a mãe de vocês. Às vezes eu preciso de um conselho,
acolhimento que eu não consigo com as pessoas em volta de mim. E talvez compartilhando a minha história eu consigo ler e entender qual que é o sentido de passar por toda essa situação. Oi, Maquete, tudo bem? Fiquei muito comovida quando ele me contou que ele tem 14 anos e essa história não foi há muito tempo atrás, foi recente. Falei pra ele que tem formas de denunciar, mas é claro que a denúncia é mais pra ele sair desse ambiente do que de fato a mãe, porque se a mãe dele não for depor contra o próprio padrasto e ela querer sair dessa relação e criar uma medida protetiva contra as agressões, ela não vai conseguir, ele não vai conseguir fazer isso por ela. Só a vítima pode se tirar de dentro dessa própria situação. E essa é a maior dificuldade de quem está dentro de um ciclo vicioso, né? Eu falo aqui no meu canal e volto a repetir. Muitas das vezes acontece com um amor, né? Você tá ali no amor e tudo, aí acontece um momento de tensão, um estresse, uma coisa que saiu do lugar, uma coisa que deu errado, um plano que não foi do planejado, e essa pessoa se estressa, passa por uma tensão, e aí a tensão gera a agressão, e aí, né, onde vem os tapas, as palavras que machucam, a porrada mesmo, e depois da agressão vem o arrependimento. Aí o arrependimento, me perdoa, nunca mais vou fazer isso, eu te amo, não gostaria, você não merece. E aí depois do arrependimento ele volta a ser carinhoso, amoroso, até o primeiro momento de tensão, que aí ele volta a ficar estressado, do estresse vem a agressão, da agressão vem o arrependimento, do arrependimento vem o amor, que cai novamente no primeiro momento de tensão, e assim você vai virando uma roda. E isso eu aprendi lendo sobre a Lei Maria da Penha, né? Existem livros que falam sobre a violência doméstica e é um padrão que infelizmente está numa porcentagem gigantesca no nosso país. E histórias como essas são mais comuns do que a gente pode imaginar, mas a gente não deve normalizar, não deve ser normal, sabe? E tem formas de denunciar, mas como eu disse, é para você buscar um caminho diferente para você. Morar com seu pai, morar com sua madrinha, né? Provavelmente o juizado vai querer te tirar da guarda da sua mãe para te colocar em um lugar mais seguro, onde você pode ter uma qualidade de vida diferente. E às vezes cabe morar com o pai, sim. Você não vai estar abandonando a sua mãe, porque a sua mãe é madura, ela é adulta e ela precisa sair dessa situação. E às vezes você não aceitar viver nessa situação é um ato de coragem e de amor muito maior do que aceitar ficar nela e a sua mãe ficar junto. Quem sabe você saindo dessa situação não é uma forma de mostrar para sua mãe que você, com 14 anos, não vai aceitar viver dentro disso. Quem sabe ela não queira também viver, sabe? Quem sabe através da sua atitude de sair disso, mostra que ela também pode sair. É muito complicado, é delicado, mas que isso não influencie em nada na sua trajetória. Você tem um futuro brilhante pela frente e você pode aprender que o álcool destrói, que ter um relacionamento onde vocês vivem de farra e de cachaça pode levar a esse mesmo caminho, porque infelizmente todos nós estamos sujeitos, né? Então que você cure o seu coração, que você consiga a melhor escolha para você. E obrigado por mandar a história. Deixe nos comentários que vocês uma mensagem de carinho e de amor, se vocês já passaram por isso, como vocês lidaram com a situação para ele poder estar lendo. Me mande sua história, se você tem uma história parecida, no historiascanaldepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.